meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 6, que diz: Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Bom, meus amados, estamos vindo aqui a progressão da pregação do Evangelho fora de Jerusalém. O início foi espetacular, foi fenomenal, mas se restringiu a Jerusalém, a capital, e as cidades circunvizinhas. Mas os apóstolos meio que se acomodaram a ficar por ali, acomodados com a multidão que o cercava, com a paz que vinha, até que começou a perseguição. E a perseguição iniciou-se com a morte de Estevão e depois espalhando cristãos, que todos estavam juntos em Jerusalém, se espalharam. Um dos que se espalharam foi Filipe, companheiro diácono de Estevão. Ele começou a pregar nas cidades de Samaria. E veja que a multidão recebeu Filipe muito bem. Primeiro, porque, como Deus é sábio, né? Filipe, ele era um judeu helenista, ou seja, talvez ou um grego que acabou se convertendo ao judaísmo, ou um judeu com certa cultura helenística, talvez com pai grego. E com isso foi melhor recebido na região de Samaria, porque os samaritanos e os judeus tinham uma rixa secular, tinham uma rixa muito grande, eram povos que se odiavam. Filipe, por ter esses traços que eu já descrevi, ele foi mais bem recebido. Agora, o ponto principal é que Jesus havia pregado ali e Jesus havia levado multidões a crer nele e a ouvi-lo. O relato está lá em João capítulo 4 e eu quero ler aqui com vocês e comentar brevemente, ver o que Jesus fez naquela região, que foi um episódio belíssimo. Eu vou ler aqui para vocês João capítulo 4, a partir do verso 5. Chegou, pois, Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, porque sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Está aqui relatado então a rixa. Então veja só, Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Samaria. A tendência é que fossem muito mal recepcionados. Os discípulos foram até a cidade comprar suprimentos e Jesus ficou no poço e pediu água a uma mulher. Então Jesus cometeu aqui duas coisas completamente inesperadas. Primeiro, conversar com um samaritano, uma pessoa samaritana, porque um judeu não se dirigia a um samaritano, era uma impureza, era algo quase ilícito, era algo inconcebível falar, digamos, com aquela ralé, com aquele povo de uma categoria inferior, que seriam considerados povos impuros. Jesus conversa normalmente com ela. E o segundo ponto é que era uma mulher. Um homem raramente falaria com uma mulher, ainda mais de forma assim, solteira e pública, para qualquer um poderia ver e questionar por que Jesus estava falando com a mulher. Seria tido como um atentado ao pudor. E Jesus, que não tinha nada disso, ele não tinha preconceitos raciais ou culturais e nem diferenciava a mulher também como uma categoria inferior ou apenas um objeto. Conversa normalmente com ela porque Deus, na pessoa de Jesus, se importava com ela, se interessava por aquela vida. E nós vamos ver que o mais chocante é que ela era uma mulher que havia tido muitos maridos. Então era uma mulher mal falada, uma mulher que estava na boca do povo, que recebia os maiores impropérios, as maiores ofensas, porque já havia casado inúmeras vezes, como veremos. Seria uma pessoa que a religião simplesmente já teria desistido há muito tempo. Mas Jesus não é a religião. Jesus, ele tem compaixão.
ainda mais do ferido. E Jesus, ele não desiste da pessoa. Por mais que a pessoa desista de si mesmo e faça os maiores tropeços, faça as maiores calamidades com a própria vida, Deus se importa, Deus quer restaurar essa pessoa. Deus não quer condenar, irmãos, ele quer restaurar. E aí continua a conversa, respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele bebeu, seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então veja a questão aqui, queridos. Jesus pede água, a mulher fala: você não tem de onde tirar água. Por acaso você é maior que Jacó para conseguir água do nada? E Jesus fala: olha, se você receber bens materiais, se você receber essa água, receber bens materiais, receber dinheiro, isso até satisfaz por um breve período, mas depois a sede existencial que é em nós, uma fome que não se sacia com luxo ou com confortos, não é isso que vai preencher o ser humano. Não é. Pergunte a qualquer ricaço desses tantos que se matam, desses tantos que se perdem e enchem a cara de bebidas, drogas e fármacos. Isso não preenche o ser humano. Você vai voltar a ter sede. Aí Jesus diz: eu tenho uma água que vai tornar-se em você uma fonte de água. Olha só, uma água que se torna uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Ou seja, algo que realmente preenche, algo que ocupa o vazio, satisfaz a alma humana, sacia a nossa dor existencial e nos cura. Jesus estava propondo para ela uma solução realmente para as angústias que ela tinha. Ela buscava em relacionamentos, em muitos homens, saciar as suas angústias, os seus medos, a sua fome por vida, buscando algo que acalentasse o coração dela, que trouxesse significado. Mas nada preenchia, mas ela insistia nesse erro. Jesus diz: eu tenho uma água que vai se tornar em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa interessante. Mas a mulher não entende, como a maioria dos cristãos não entendem. Quando essa é a promessa do Evangelho, a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui tirá-la. Ou seja, o que ela entendeu? De novo, bens materiais. Ah, Jesus, me dá então esse bem material para que eu não precise vir trabalhar aqui todo dia. Né? Deus vai prover todos os dias para mim, então eu não vou precisar trabalhar. Olha que maravilha, Jesus. Me dá esse bem material que só se multiplica. É o que os cristãos muitas vezes têm entendido atualmente, de 30 anos para cá, porque isso era inconcebível por mais de 1000 anos, 2000 anos, isso era inconcebível. Eles entendiam a mensagem de Jesus, que Jesus falava de algo muito mais profundo. E entendiam que riquezas não preenchem. E ela falou: olha, me dá então, Jesus, desses bens materiais que vão se multiplicar. Aí Jesus, para não entrar num debate, numa argumentação, uma explicação, que a pessoa ia voltar com 1000 perguntas, ou então ia desprezar e falar: não, Jesus, não, o que eu estou precisando é, dinheiro, dinheiro. Aí Jesus quebra com tudo isso e mostra para ela a realidade quando ele responde. Quando ele diz: vá e chama o teu marido e venha cá. O que a mulher responde? Jesus, ela talvez tenha gaguejado. Bom, eu não tenho marido. E aí Jesus diz: disseste bem. Você disse: não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então olha só, a mulher achando que os bens materiais iam resolver a vida dela, Jesus fala: não, cadê seu marido? Ah, não tem. Pois é, você já teve 5. Então veja, tendo riquezas ou não, veja o que está estraçalhando a sua alma.
Veja como você está se auto-sabotando, como as suas angústias, as suas tristezas não têm a ver com dinheiro. Você se sente só, você se sente carente, você é traída pelos homens, os homens te abandonam, você não sabe como escolher pessoas para estar com você, o seu coração está sempre inquieto. Então Jesus mostra para ela a doença dela, o problema dela, querendo curá-la. E mostra que o ser humano insiste em não entender. O dinheiro é necessário, bens são necessários. E nós precisamos deles. Mas em boa parte há mil e outros problemas que desgastam, cansam e fadigam a nossa alma. E Jesus tem uma água para nos dar. E aí Jesus depois vai comentar com ela, ela vai entender, você é um profeta, mas onde que nós devemos adorar? Os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, e os samaritanos dizem que devemos adorar nesse monte, o Monte Gerazim. E ela traz então essa disputa. Você que é judeu, Jesus, você está conversando com a samaritana, não deveria, geralmente vocês detestam a gente. E a grande briga entre nós é uma briga teológica, né? Como há tantas brigas teológicas entre os cristãos. E ela fala, Jesus, então, me diz, né? Você que é judeu, eu sou samaritano. Eu acho que o certo, e as pessoas aqui dizem que o certo é adorar no Monte Gerazim. Agora os judeus dizem que o certo é adorar no templo em Jerusalém. Qual que é o certo, Jesus? Aí Jesus acaba com essas disputas teológicas por causa de ninharias. E ele fala, olha, Deus é espírito. Ele é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Olha, adore no templo, adore no monte, adore na tua casa, adore em todo lugar. Ele é espírito, ele quer corações, ele quer vidas, ele não quer saber de brigas teológicas. Deus está acima de tudo isso. Deus é maravilhoso e ele quer estar com o ser humano. Ele é onipresente. E em todo lugar ele vai ouvir a voz do aquele que clama. Inclusive ouviu você. A cada vez que você sofria, perdendo o marido, Deus te ouvia. Você não precisa ir ao monte, você não precisa ir a Jerusalém. Vá a eles, mas vá também ao teu quarto e clame ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E eu venho para te trazer vida e vida em abundância. Algo que preenche o seu coração. E com essa mensagem, depois ela traz a cidade toda para conversar com Jesus. A cidade toda reconhece Jesus e chegam a dizer, sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, quando Filipe chega à região de Samaria, aquelas pessoas reconheceram aquela mensagem e receberam Filipe muito bem. Queridos, que a gente pregue o Cristo, que traz uma água, que se torna uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Receba você também essa água maravilhosa, profunda, que preenche o nosso ser, nos enche de graça, nos enche de vida e nos enche de júbilo na presença dele. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.